Queremos neste momento saudar os nossos irmãos por mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar também aqueles que nos acompanham nessa transmissão do nosso culto, tá? Mais uma vez vamos seguir a forma bem objetiva do nosso culto, uma oração, 2 hinos, leitura e estudo da palavra de Deus, então chegando ao fim do nosso culto, tá? Então, de forma já direta, vamos orar mais uma vez. Santo, santo, santo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, também nosso Pai, por meio da adoção em Cristo, já que assim, ó Senhor, nós cremos no Senhor, e a nossa fé e a nossa esperança está em Ti, ó Deus bendito. Senhor, nós mais uma vez entramos no Teu trono de graça por meio da oração, em uso desse benefício e privilégio que nos foi conquistado pelos méritos da justiça de Cristo, para pedir, ó Deus, que o Senhor nos conduza, nos direcione por meio do Espírito Santo, para que este momento seja de adoração agradável a Ti, Pai. E pedimos também pelos nossos ouvintes, nossos irmãos, outros que estão a nos acompanhar agora ou em outro momento, ó Deus, que o Senhor possa usar da Tua bondade para com a vida destes, demonstrando a infinita misericórdia, compaixão e graça do Senhor nas suas vidas, Pai. Abençoando o Teu povo, santificando e trazendo ao arrependimento e à fé aqueles que ainda estão desprovidos dos méritos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus Santo, neste momento. Que este momento seja de fato agradável ao Senhor, seja para a honra, louvor e glória do Teu nome, Senhor. Por isso, ó Pai, edifica as nossas vidas, por meio de tudo quanto iremos realizar neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos já, de forma objetiva, conforme falado, cantarmos 2 hinos de adoração ao Senhor e, em seguida aos hinos, vamos ler e estudar a palavra de Deus. Vamos louvar a Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o cântico 137 do cantor cristão, O Pão da Vida. Enquanto, ó Salvador, Teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a Ti, Senhor. Eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és Tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Vamos cantar o cântico 137 do cantor cristão, O Pão da Vida. Enquanto, ó Salvador, Teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a Ti, Senhor. Eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és Tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso bendito e glorioso Deus. Quero neste momento ler a palavra do Senhor com vocês no Salmo de número 19, conforme já anunciado pela manhã. No dia de hoje nós não
estaríamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, tá? Mas estudando o Salmo de número 19. Nós lemos pela manhã os versículos de 1 a 10, embora o nosso foco foi expor os versículos de 7 a 10. Dessa feita, vamos ler os versículos de 11 a 14. Salmo de número 19 diz assim: Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, nós pedimos neste momento, por mais uma vez, que o Senhor nos ajude na instrumentalidade do Espírito Santo para estudar a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo aplique a tua palavra ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, pela manhã nós ressaltamos que este é um salmo com ênfase especial na suficiência da palavra de Deus. E apenas mencionamos os versículos de 1 a 6, dizendo que eles se dedicam a falar da revelação de Deus por meio da criação, o que teologicamente chamamos de revelação geral de Deus. Também falamos que este conhecimento por meio da criação não é suficiente para a salvação, pois ele nada fala sobre a obra redentora de Jesus Cristo, nem pode convencer o homem do seu estado de pecado e necessidade de salvação em Cristo. Por isto, estudamos nos versos seguintes, que foram os de 7 a 10, onde o nosso foco se manteve pela manhã, sobre a revelação que Deus dá de si mesmo por meio da palavra de Deus, a qual nós assim costumamos chamar de revelação especial de Deus, pelo seu aspecto específico, pelo fato de ela trazer ao pecador um conhecimento de Deus que lhe torna acessível a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E nestes versículos, vimos que por meio da palavra, Deus restaura a alma do pecador, Deus alegra a alma do pecador que foi restaurado, e Deus julga retamente a todos. Meus irmãos, foi reconhecendo essas maravilhas aplicadas à sua própria vida, que Davi finalizou o Salmo 19, mostrando algumas atitudes pessoais dele com relação à palavra de Deus. Ele decidiu, por exemplo, algumas expressões que estão entre os versos que nós lemos agora. Ele tomou uma firme decisão de que ele iria guardar a palavra de Deus ou obedecer a palavra de Deus, de que ele iria meditar nessa palavra, e de que ele iria ter uma vida irrepreensível diante dessa palavra de Deus. De fato, todo aquele que foi alcançado por essa suficiência das Escrituras, que foi apresentado a Cristo como seu Salvador, que teve a sua alma restaurada, que desfruta do deleite, da alegria da salvação em Cristo Jesus, e que conhece o caráter justo do nosso Deus, o nosso Supremo Juiz, tem que tomar essas medidas, essas atitudes na sua vida, de guardar a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor e de buscar ter uma vida irrepreensível, uma vida santa diante desta palavra. Mas por quais razões, então, o salmista teve estas atitudes? Qual a confiança que esse salmista tinha na palavra de Deus, na suficiência dessa palavra que o levou a tomar essas resoluções de guardar, meditar e ser irrepreensível? É justamente isso
que o texto vai nos responder nesta noite, quando iremos desenvolver a seguinte ideia com os irmãos. O crente deve ter atitudes corretas diante dos ensinos da palavra de Deus. E o texto mostra para nós 3 razões para o cristão ter atitudes corretas, tais como os Davi: guardar, meditar e ser irrepreensível diante da palavra do Senhor. Por uma questão de didática, nós alteramos a ordem da apresentação dos versículos, mas sem, evidentemente, sofrer danos no seu conteúdo, no seu ensino. Então vamos lá, a primeira razão está no versículo 14. Tá? Devemos ter essas atitudes corretas, porque a palavra de Deus traz redenção, ou trouxe redenção para as nossas vidas. Aquela mesma redenção que nós já enfatizamos em momentos anteriores na primeira carta do apóstolo Pedro. Aquela redenção que, inclusive, é razão para a nossa vida de santidade diante de Deus, que deve nos conduzir a uma vida justa e reta diante do Senhor e da sociedade. Em resposta a esta redenção que o Senhor operou nas nossas vidas, realizou em nós, devemos então ter atitudes corretas diante de Deus, entre elas a atitude de ser santo, de obedecer a palavra, de meditar, de ser irrepreensível. Observe que o final deste versículo 14, ele faz menção direta à nossa redenção, afirmando que ela vem do Senhor. Davi diz no final do versículo 14: Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós já sabemos que a palavra redenção tem o sentido de libertar alguém por um preço que é pago. Dentro do contexto israelita, essa palavra está diretamente ligada com a redenção que Deus trouxe para o seu povo lá da escravidão do Egito. Todos os irmãos conhecem o contexto. O povo de Israel ali escravizados por mais de 400 anos, e de repente Deus levanta um homem chamado Moisés e o conduz ao grande império egípcio com o objetivo de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Dentro daquele contexto, nós sabemos que esta libertação do povo foi operada com pelo grande poder de Deus. E sabemos que Deus livrou da morte os israelitas por meio do sangue de cordeiros que foram derramados para marcar as suas casas, para que quando o anjo da morte viesse, passasse por cima e não destruísse aquelas pessoas, porque elas seriam libertadas. Então o israelita, quando assim lia nas Escrituras, texto como este, de que Deus é o meu Redentor, ligaria a sua mente e o seu coração diretamente com os acontecimentos do Êxodo, onde Deus trouxe grande libertação para o seu povo. Num contexto específico, Deus é o libertador de Davi por tê-lo libertado por inúmeras vezes dos perigos da batalha, das mãos dos seus inimigos, das perseguições. Mas isto traz para nós também o sentido espiritual, de que Deus era o libertador dele, no sentido espiritual, que Deus também o havia libertado do cativeiro do pecado. Meus irmãos, é o mesmo sentido para nós. Deus, o Senhor, não é apenas a nossa rocha, em quem nós podemos nos amparar, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos assim buscar refúgio. Deus é o nosso Redentor, aquele que com o precioso sangue do seu Filho pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para esta vida de deleite na presença dele. A palavra de Deus traz essa mensagem de redenção para os pecadores. Traz essa mensagem de que o pecador está escravizado pelo pecado, está sob o domínio do pecado, mas que Deus é poderoso para resgatá-lo, para redimi-lo do cativeiro que o pecado o deixou, dando-lhe grande redenção. Nunca podemos esquecer que esta redenção
que diz respeito ao preço pago pela liberdade de um escravo, custou o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que Deus teve que massacrar naquela cruz o seu próprio Filho, para que por meio da sua morte e ressurreição, o Senhor nos libertasse, nos redimisse dos nossos pecados. Davi reconhece que a redenção vem de Deus. Todo cristão genuíno tem que reconhecer que a sua salvação vem do Senhor, conforme também confessa o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Assim, foi tendo em vista essa grande redenção, nós podemos perceber aqui em Davi 3 atitudes que devemos ter diante do nosso Redentor, diante de tão grande redenção, de tão grande obra que o Senhor operou nas nossas vidas. Veja aí comigo, a primeira atitude é agradá-lo com as nossas palavras. Deus nos resgatou do pecado, Deus nos purificou o nosso coração do pecado, Deus também purificou as nossas palavras. Por isso Davi diz: as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. Tiago, ele trabalha muito bem este aspecto da santidade da língua, do domínio que o crente precisa ter com as palavras. E Davi está aqui dizendo o seguinte: o Senhor, rocha é minha e redentor meu, e é diante deste Deus, diante dessa grande redenção, que ele agora toma a atitude de que os seus lábios serão puros, de que as suas palavras serão santas, serão agradáveis a Deus ou na presença de Deus. Meus irmãos, é muito triste perceber que tem muitos por aí que se dizem cristãos, mas que têm uma boca suja, que ficam arrotando porcarias dos seus lábios. Como que uma pessoa desta pode ser redimida? Como que uma pessoa desta pode agradar a Deus com as suas palavras, com os seus lábios? Como que ela pode agradar a Deus com o seu coração, se nem mesmo com as palavras ela consegue fazer isto? Mas a segunda atitude que Davi teve diante desse Redentor foi agradá-lo com o seu coração. Ele diz: o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Não apenas, Senhor, os meus lábios, não apenas as minhas palavras, mas, Senhor, que o meu próprio coração, que aquilo que está no íntimo do meu ser seja agradável a Ti, ó Deus meu, Redentor meu. Quantas coisas nós guardamos no nosso coração, quantas meditações supérfluas e até fúteis você permite que se alojem no seu coração, mas você não consegue meditar na grande redenção que você teve em Cristo. Você não consegue meditar nos ensinos e preceitos da palavra de Deus para que isso seja agradável ao Senhor. Que Deus remova do seu coração tudo aquilo que é desagradável a Ele, que é desonroso com a sua situação diante do Senhor como redimido. Que você faça como objetivo da sua vida agradar a Deus com as suas palavras, mas também com aquilo que está no teu coração. E é neste sentido que as Escrituras ensinam que a boca fala do que o coração está cheio. Alguém que não medita na palavra de Deus, que não medita no ensino da palavra de Deus, que não medita sobre a sua salvação e as implicâncias disso para a sua vida, vai proferir palavras sujas, desagradáveis a Deus. Por outro lado, alguém que medita dia e noite nas Escrituras, alguém que faz o seu coração um servo da palavra de Deus, é alguém que vai ter sentimentos santos e puros, agradáveis ao Senhor. Mas a terceira atitude de Davi foi reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida. Veja que ele diz: Senhor, rocha minha. Como que também dizendo: Senhor, rocha minha, Senhor meu e rocha minha. Davi aqui
não está apenas dizendo que ele pertence a Cristo, que ele foi redimido, que ele foi libertado pelo Senhor, por Deus, mas ele também está dizendo que Deus é o seu Deus, que Deus é o seu Senhor, é a sua confiança, é a sua rocha, que Deus é a sua própria vida. Isso aqui, meus queridos irmãos, diz respeito ao senhorio de Deus sobre a vida de Davi. Reconhecer que Deus é tudo sobre a vida dele. É por isso que nós ficamos muito preocupados com pessoas que dizem que são crentes, mas que não têm a Jesus como o Senhor das suas vidas. Com pessoas que dizem que fazem parte de uma igreja, que professaram a fé em Cristo, foram batizados, fazem parte de igreja, muitas vezes cantam no ministério de louvor, muitas vezes até pregam as Escrituras, mas você não consegue ver Cristo como o Senhor da vida daquela pessoa. Quando no máximo ele quer limitar a ação de Deus, o senhorio de Cristo em algumas áreas da sua vida. Isso é preocupante, irmãos. Porque a confissão de um coração e de uma boca que verdadeiramente conheceu a Jesus Cristo como seu Salvador tem que ser a mesma de Davi: Senhor meu, Senhor da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, está no teu controle. Portanto, irmãos, nós estamos estudando que o crente deve ter atitudes corretas diante dos ensinos da palavra de Deus. Aquela palavra de Deus que é suficiente para restaurá-lo, para trazer alegria no seu coração, para julgar retamente a todos. E nós estamos então estudando 3 razões para o cristão ter atitudes corretas diante da palavra de Deus, tais como guardar, meditar e ser irrepreensível, as atitudes que Davi teve. A primeira razão é porque a palavra de Deus lhe traz redenção, lhe traz a libertação por meio do sangue de Cristo. A segunda razão é porque a palavra de Deus ela traz admoestação. Versículo 11, veja comigo. E veja em primeiro lugar o papel da palavra de Deus em nos admoestar. Davi mostra claramente isso aí no início do versículo 11. O papel da palavra de Deus em admoestar a vida daquele que foi redimido, em corrigir, exortar a vida daquele que crê em Deus, que está com a sua fé e a sua esperança depositadas unicamente em Deus, que tem a Jesus Cristo como senhorio das suas vidas, que tem a palavra de Deus como suficiente para santificá-los, para edificá-lo na fé e conduzi-lo à glorificação eterna. Que postura é esta? Que papel, melhor dizendo, a palavra de Deus desenvolve na vida do servo de Deus? Veja o versículo 11 aí no início que diz: além disto, por eles se admoesta o teu servo. Por eles, pelos juízos de Deus, pelos ensinos, os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, pela palavra de Deus de forma mais específica, se admoesta o teu servo, ou é admoestado o teu servo. A palavra admoestar aí, que traz também o sentido de correção, de exortação, se refere então àquela admoestação da palavra de Deus que visa nos corrigir de algum erro. A palavra de Deus, meus queridos, ela é eficiente e suficiente não apenas para salvar o pecador, ela é suficiente e eficiente também para santificar este pecador, para trazer correção quando ele estiver vivendo em erro, para admoestar a ele quando ele estiver se afastando dos preceitos desta palavra. Davi estar aqui se alegrando, porque a palavra de Deus admoestou ele como servo do Senhor, porque a palavra de Deus trouxe correção para com a sua vida. Assim tem que ser a vida do crente. Ele deve se alegrar quando ele está sendo corrigido pelas Escrituras. Ele deve se alegrar quando ele está sendo confrontado pela palavra de Deus. Ele deve se alegrar quando a palavra de Deus mexe nas suas feridas espirituais, quando a palavra de Deus lhe machuca. Porque isso é para o seu bem, é para curar as feridas da sua alma, é para trazer arrependimento à sua vida e te alinhar novamente na santidade que Deus requer de você.
Nós sabemos dos múltiplos papéis da palavra de Deus. Em muitas ocasiões essa palavra traz para nós consolo, traz para nós alegria, traz para nós regozijo, esperança, mas em alguns momentos a palavra de Deus vai trazer correção. E isso também deve nos alegrar, porque é para o nosso bem. Então não fique chateado quando você ouve uma pregação e a palavra de Deus vai direto nas suas feridas. Porque Deus está usando essa palavra para te admoestar e para curar as suas feridas espirituais. Mas em segundo lugar, nós vemos que há recompensas para quem guarda os ensinos da palavra de Deus, para quem foi admoestado, corrigido pela palavra de Deus e agora se dispõe a guardar esta palavra. Por isso diz aí, em os guardar a grande recompensa. Veja novamente o propósito da admoestação, da correção. É fazer com que você guarde a palavra de Deus. É fazer com que você obedeça a palavra de Deus. E sempre que um crente sincero deixa de, por algum motivo, guardar essa palavra no seu coração, na sua vida, Deus, como uma expressão de amor, vai admoestá-lo, vai corrigi-lo. E algumas vezes preciso sim dizer que essa correção vai ser muito dolorosa, porque ela vai mexer em coisas que nós não queremos que sejam mexidas. Ela vai mexer, ela vai abrir feridas que nós não queremos que sejam abertas. Mas isso tudo é para nos ensinar a guardar a palavra de Deus, a guardar os ensinos da palavra de Deus, tendo como motivação que há grandes recompensas para isto. Há grandes recompensas para aquele que foi admoestado e largou, abandonou aquele pecado e tomou a firme postura de agora guardar os ensinos ou viver conforme os ensinos da palavra de Deus. Há grandes recompensas. Há a recompensa de estar em paz de espírito com o Senhor. Há a recompensa de uma alegria indizível por saber que está fazendo a vontade do Pai. Você tem se alegrado com as correções que a palavra de Deus traz na sua vida? Você tem tomado uma firme postura diante das admoestações da palavra de Deus de abandonar o pecado e permanecer em firme obediência, em guardar as escrituras da palavra de Deus? Faça isto. Se alegre com a palavra de Deus, mesmo quando essa palavra te machuca, porque é para o teu bem. É para te ensinar a guardar os ensinos de Deus. Isso nos leva à terceira e última razão para a qual o crente precisa ter atitudes corretas diante dos ensinos da palavra de Deus. Que é porque a palavra de Deus ela traz santificação. Versos 12 e 13 vão nos ensinar isso. Aquela admoestação presente no verso 11 vai trazer para nós a santificação dos versos 12 e 13. Veja então comigo inicialmente que a palavra de Deus ela nos santifica, nos conscientizando de nossos próprios pecados. Quando Deus ele nos confronta, ele nos admoesta, ele quer nos conscientizar de que nós estamos diante de algum erro, de que nós falhamos, de que nós tropeçamos em alguma coisa e que nós precisamos ser reerguido, que nós precisamos reacender a chama da paixão pela santidade. Veja aí o início do verso 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem? Aqueles que são admoestados pela palavra de Deus. Somente por meio dessa admoestação, dessa correção, é que nós podemos assim discernir as nossas próprias falhas, perceber os nossos próprios pecados. À luz do que o salmista vai dizer mais à frente,
ele se refere aqui a pecados que muitas das vezes nós praticamos, sem sequer perceber, que nós não nos damos conta. Que ele diz: absolve-me dos que me são ocultos, das faltas que me são ocultas, daquelas que não estão claramente diante dos meus olhos. Senhor, absolve daquelas palavras que são erradas, mas que eu falo e não percebo. Senhor, absolve-me, ó Pai, daquele desejo que está no meu coração, mas que não é agradável a Ti. Meus irmãos, é por meio da palavra de Deus que nós temos esse discernimento do que é agradável a Deus e do que não é agradável a Ele. É por meio da palavra de Deus que nós temos discernimento das nossas próprias falhas, que nós reconhecemos nossos próprios pecados, não apenas para a salvação em Cristo, mas para a santificação diária das nossas vidas. Por isso que crente não pode viver sem ler a palavra de Deus. Por isso que crente não pode viver sem estar na comunhão dos santos, ouvindo a pregação do Evangelho. Porque Deus usa a palavra não apenas para salvá-lo, mas também para santificá-lo, dando a ele consciência das suas próprias falhas. Mas veja em seguida que a palavra de Deus santifica, nos levando ao arrependimento e à confissão de pecados para o perdão de Deus em nossas vidas. Veja o pedido que Davi faz: absolve-me das que me são ocultas. O que é que estava oculto? As falhas de Davi, os pecados que Davi cometeu, aqueles os quais ele não teve um discernimento apurado. Talvez talvez algumas palavras que não deveriam serem ditas, talvez alguns sentimentos no coração que não deveriam estar, algum desejo que não fosse santo. Davi está dizendo: Senhor, absolve-me. É claro, aqui absolver tem o sentido de perdoar. Então, Senhor, perdoa das que me são ocultas. Senhor, perdoa daqueles pecados que eu cometi, que não tive um discernimento mais apurado, Senhor. Essa deve ser a atitude do crente. Confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, até mesmo daqueles que ele não tem consciência de que cometeu, mas que Deus conhece. Ele tem que dizer: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Como que o crente chega a esse discernimento, a esta compreensão de que ele precisa confessar os seus pecados, pedindo perdão a Deus por eles? E evidentemente isto envolve o arrependimento, não voltar a fazer. Abro aqui um parêntese, para fazer menção a uma expressão usada pelo pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte: precisamos nos arrepender do nosso falso arrependimento. Isso porque, meus queridos irmãos, o crente não pode confessar um pecado hoje e voltar a cometê-lo amanhã. Ele não pode confessá-lo amanhã e voltar a cometer no dia seguinte. O crente não pode ficar sempre confessando e sempre cometendo o mesmo pecado, porque se ele faz isso, mostra que o seu arrependimento foi falso, não foi genuíno, porque arrependimento envolve mudança de mente, de coração e de atitudes. Por isso, sim, precisamos dar atenção à palavra do pastor Augusto Nicodemos, precisamos se arrepender do nosso falso arrependimento. Fecha o parêntese. Façamos como Davi, para termos uma vida santa. Clamemos: Senhor, absolva-me dos meus pecados. Mas, por fim, veja que a palavra de Deus santifica o crente, guardando-o do domínio do pecado. Verso 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Antes da nossa redenção, nós éramos dominados pelo pecado. Assim é a vida de todo pecador salvo em Cristo. Antes de Jesus, ele era dominado, ele era escravo do pecado. Por isso a palavra redenção significa libertação. Mas nós fomos resgatados dessa vida inútil. Nós fomos resgatados do domínio do pecado.
Hoje nós estamos debaixo do domínio de Cristo, nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não podemos mais ser dominados pelos desejos pecaminosos do nosso coração. Temos que ser dominados pelo desejo da santidade, da obediência a Cristo. Por isso, ao pedir que Deus o absolva dos seus pecados, Davi também diz assim: também, Deus, da soberba guarda o teu servo. Livra, Senhor, o teu servo da soberba. Por quê? Para que ela não me domine. Davi usa a soberba, que é esta independência de Deus, que é esse coração soberbo, orgulhoso que o ser humano tem. Mas, meus queridos irmãos, temos que pedir a Deus que Ele nos livre, que Ele nos guarde de todo pecado, que nenhum pecado venha mais exercer controle sobre as nossas vidas, sobre a nossas palavras, sobre o nosso coração. Por isso, nós precisamos constantemente pedir perdão e abandonar, se arrepender destes pecados, porque alguém que comete um pecado, que confessa esse pecado, que diz ter se arrependido desse pecado, mas que não abandona, vai acabar sendo dominado por ele. Pense, por exemplo, no pecado do adultério. Quantas pessoas cometem adultério? Confessam a Deus, pedem o perdão de Deus, mas eles continuam a fazer. Isso vai se tornando um círculo vicioso na sua vida, de tal maneira que ele não consegue mais se libertar da prática do adultério. Ele larga uma pessoa aqui, ele adultera com outra ali, até que chegará o momento que ele vai destruir a sua própria família, que o pecado exerceu controle sobre ele. E Davi está dizendo: Senhor, absolva-me dos meus pecados, mas, Senhor, não permita que o pecado exerça controle sobre a minha vida. Este tem que ser o clamor de todo servo de Deus. Porque somente assim nós teremos, como Davi disse, então eu serei irrepreensível. Então eu não terei eu não terei pecados na minha vida que traga escândalo para o teu nome. Meus queridos irmãos, nós precisamos clamar que esse Deus, que é rico em misericórdia, que nos salvou, que nos redimiu, nos guarde de todo pecado, para que o pecado não exerça controle sobre as nossas vidas e nós sejamos irrepreensíveis e fiquemos assim livres de grande transgressão. Que transgressão é esta? É o pecar contra Deus. É o pecar contra Deus, quer seja por palavras, quer seja pelo coração, quer seja por meio de ações. Que Deus use esta palavra para santificar o seu povo, para santificar as nossas vidas. Então, meus queridos, estudamos que o cristão ele deve ter atitudes corretas diante do ensino da palavra de Deus. Assim como Davi teve atitudes corretas, ele decidiu que ele iria guardar a palavra de Deus, que ele iria meditar com nessa palavra no seu coração, que ele iria ser irrepreensível. Nós também devemos ter atitudes corretas, estas que Davi teve e outras também. E nós estudamos 3 razões para que eu e você, como crente, tenhamos atitudes corretas, que sejam agradáveis a Deus. A primeira razão, então, é porque a palavra de Deus, ela traz redenção. Ela traz a nós o conhecimento do Cristo, do precioso sangue de Jesus Cristo, que nos liberta de todo o pecado. A palavra de Deus, ela traz admoestação, ela traz correção. E a palavra de Deus, ela traz santificação, meus queridos irmãos. Ela nos conduz ao arrependimento, ao pedido de perdão de Deus e a clamar ao Senhor: guarda-me de todo pecado. Ela santifica a vida do crente. Eu quero então finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: a palavra de Deus, de fato, ela traz redenção, mas isto se dá pelo fato de que ela revela ao pecador o Redentor, que é Cristo Jesus. Isso é importante você entender. Porque alguém pode
lê a palavra de Deus centenas de vezes, várias vezes ao ano, mas se Deus não abrir os seus olhos para ele enxergar a Cristo Jesus crucificado pelos seus pecados, o seu Redentor, esta pessoa vai permanecer nos seus pecados, ela vai continuar debaixo da ira e do juízo de Deus. Porque a palavra de Deus traz redenção ao apresentar o pecador ao seu Redentor, que é Jesus Cristo. A redenção está nas Escrituras, que é Cristo. Mas o pecador precisa que Deus abra os seus olhos para que ele venha a Jesus Cristo. Confesse seus pecados, creia em Jesus e viva para a glória dele. Só Jesus, pelo seu precioso sangue, pode resgatar o pecador do domínio do pecado. Segunda aplicação. Meus queridos, nós precisamos pedir constantemente ao Senhor que Ele sonde o nosso coração. Que Deus busque em nós aqueles pecados que nos sejam ocultos. Que Deus traga para nós discernimento dos nossos pecados. Porque se Deus não fizer isso, se Deus não sondar o nosso coração, se Deus não nos der discernimento de pecados, pode ser que nós venhamos a cometer alguns pecados que eles vão ali criar raízes em nós e eles vão acabar trazendo consequências muito tenebrosas para as nossas vidas. Acredite, a santidade do crente exige investigar o seu coração diariamente. E ele deve fazer isso pedindo o auxílio de Deus, dizendo: Senhor, sonda o meu coração. A terceira e última aplicação, eu digo o seguinte: assim como há recompensas positivas para quem guarda os ensinos da palavra de Deus, também há recompensas, porém negativas, para aqueles que não os guardam. É importante que você entenda isto. Assim como Deus recompensa com a vida eterna, com os galardões do reino dos céus, com o deleite da alegria cristã neste mundo, com a certeza da salvação eterna aqui ainda neste mundo, Deus também recompensa de forma negativa aqueles que não creem em Jesus Cristo. Por isso eu digo, tenha muito cuidado com a sua vida. E eu faço um pedido a você: avalie a sua vida neste momento, se ela está em harmonia com os ensinos, com os princípios, com os valores da palavra de Deus. Caso não esteja, corra até Jesus Cristo. Corra até Jesus Cristo, porque as recompensas são terríveis para aqueles que não creem em Cristo. A condenação eterna, o lago de fogo, o juízo de Deus, a ira santa do Senhor sobre a sua vida. Que Deus faça com que você pense nisto e possa usar a palavra dele para te trazer até Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos nós. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.